E destacamos que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve analisar hoje a proposta de emenda constitucional que proíbe o aborto no país. O texto ficou conhecido pela oposição como PEC da Vida. E é por isso que a gente faz a conexão com a Isabel Mega mais uma vez, que traz os detalhes sobre essa discussão que a gente sabe é um assunto bastante polêmico, já vem de alguns meses e devemos ter a análise desse projeto hoje na CCJ. Isabel, bom dia mais uma vez. Bom dia novamente para você também, Estevam. É mais uma tentativa da oposição de ganhar protagonismo com esse tema. Essa é uma das pautas mais caras do ponto de vista comportamental da oposição. Hoje, o que está previsto? Que a deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, faça a leitura do parecer dela. A gente já sabe que ela é favorável a essa PEC que foi apresentada, Estevam, lá em 2012, pelo então deputado Eduardo Cunha, que era do MDB do Rio de Janeiro, chegou a presidir a Câmara dos Deputados. Qual é o entendimento do deputado, então deputado, e que agora é corroborado pela relatora na Comissão de Constituição e Justiça? É o entendimento de que você parte ali da concepção de vida desde que, de fato, ela foi gerada, né? Não desde o nascimento, é desde a concepção da vida, para ficar muito bem claro essa interpretação dos parlamentares, né? Então, com isso, essa PEC, se for aprovada, ela pode aí proibir os casos de aborto de uma forma geral. É essa a expectativa e essa é a espinha dorsal. Hoje, o que a gente tem na lei brasileira, em casos que já estão mapeados pela legislação ou que depois foram interpretados via Supremo Tribunal Federal, é que você permite a prática do aborto quando há risco para a gestante, quando é caso de estupro e quando, mais tardiamente, o Supremo Tribunal Federal também se debruçou sobre esse assunto, há casos de fetos anencéfalos. É isso que funciona hoje. Então, os parlamentares estão tentando, portanto, aumentar ali a abrangência da proibição do aborto a partir dessa proposta de emenda à Constituição, que ainda está no caminho muito inicial também aqui na Câmara dos Deputados. A CCJ, ela não entra, de fato, na análise de mérito a respeito dessa proposta. Ela vai dizer se, de fato, esse texto que foi apresentado é ou não constitucional, ou seja, se fere algo ou não da nossa Constituição. A tendência é que depois esse texto seja encaminhado para uma comissão especial, caso ele passe pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí o caminho seguinte seria o plenário aqui da Câmara dos Deputados, com votação em 2 turnos e apoio de pelo menos 308 parlamentares. Então, assim como a gente estava falando em relação àquela proposta de emenda à Constituição, que termina com a escala de 6-1, essa é outra proposta que está um pouco mais avançada, é verdade, mas ainda assim num caminho muito inicial. A proposta também tem um forte apelo, Estevam, na Comissão de Constituição e Justiça, porque a comissão é comandada ali por aliados da direita, ali do campo de posicionamentos bolsonaristas, inclusive, né? A deputada Caroline Detoni é a presidente da CCJ, a vice-presidente é justamente a deputada Cris Tonieto, que é a relatora dessa proposta, que também é a presidente da Frente contra o Aborto aqui na Câmara dos Deputados. Então, ela tem um ativismo muito forte contra o aborto e, por isso, também assumiu a relatoria dessa proposta. A expectativa, portanto, é de que hoje ela faça a leitura do parecer. Depois, os parlamentares podem pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar esse assunto. Então, não necessariamente a gente vai ter a votação nesta terça-feira. Fica dependendo desses movimentos mais tarde no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Quando a gente tem um pedido de vista, isso adia a análise em pelo menos uma semana. Então, essa previsão de votação está entre esta semana e a próxima semana, confirmando aí as futuras sessões da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado pelas informações, Isabel Mega, ao vivo de Brasília com a gente no Novo Dia.